E aí, galerinha, tudo bem com vocês? A aula de hoje versará sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Vamos iniciar! E aí, vamos começar com alguns elementos teóricos e alguns elementos exemplificativos. Primeiro, como conceituar predicativo? É o termo sintático que expressa estado, qualidade ou condição do ser, ao qual se refere, ou seja, um atributo. Normalmente aparece ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Mas não pense que só há predicativo do sujeito com verbos de ligação. Este termo sintático pode ocorrer em orações com verbos intransitivos e transitivos. O seu núcleo ele é representado por um adjetivo, normalmente um substantivo, um numeral, um pronome, uma palavra substantivada ou até mesmo um advérbio. Assim professa Sacone e Bechara. Ou até mesmo em forma de oração. Existem dois tipos, segundo os gramáticos tradicionais, mas muitos também se referem a um terceiro tipo. Por isso, vejamos. No primeiro, o predicativo do sujeito. Refere-se ao sujeito, caracterizando-o. Não necessariamente aparece só com verbo de ligação, como vamos analisar. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Chegou é um verbo intransitivo e nem por isso deixamos de ter um predicativo do sujeito, atrasado. Definiu-se o caso como impossível. Definiu-se é um verbo transitivo direto. E temos aí a presença do predicativo do sujeito como impossível. O caso foi definido como impossível. Foi verbo de ligação como impossível, predicativo do sujeito. Eles assistiram nervosos à partida. Assistiram, verbo no sentido de ver e presenciar a partida. Portanto, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e nem por isso vamos deixar de ter um predicativo do sujeito. Nervosos. Estamos felizes. Estamos, verbo de ligação. Felizes, predicativo do sujeito. E o sujeito aí, desinencial, da primeira pessoa do plural. Portanto, um predicativo do sujeito a marcar um sujeito desinencial, elíptico ou implícito, o famoso sujeito oculto. Temos que levar em conta que muitas bancas, principalmente as militares, elas insistem em analisar tais predicativos como adjuntos adverbiais de modo, um equívoco. Vamos às próximas observações. O predicativo do sujeito, ele pode vir preposicionado. A taça é de cristal. Verbo de ligação é de cristal. É um predicativo do sujeito preposicionado. Estou sem medo, sem preposição, também a marcar o predicativo do sujeito. Continuamos com sono, com preposição. A distância é de 20 quilômetros, de preposição. Todos eles um predicativo do sujeito preposicionado. Segunda observação. O predicativo do sujeito ele pode modificar um sujeito oracional. Vamos ao exemplo. É primordial que aprendamos gramática. Portanto, aprendamos gramática. É um sujeito oracional. E aí, desinencial na primeira pessoa do plural. Sujeito em forma de oração. E primordial, o predicativo do sujeito. Terceira observação. Em orações sem sujeito, minha gente, olha só, com o verbo ser. Existe predicativo do sujeito, consoante o que diz a norma gramatical brasileira.
E o gramático Sacconi reitera: nas orações, era primavera, estava frio. O predicado é nominal, porque estamos diante de um verbo de ligação, que é o verbo ser, já que nelas existem a presença desse verbo a ligar o sujeito ao seu predicativo. Embora saibamos que é uma oração sem sujeito, um suposto sujeito, mas ainda assim teremos o predicativo dessa oração sem sujeito, primaveras e frio. Só novidade para vocês. Quarta análise. O predicativo do sujeito ele pode ser representado por um pronome demonstrativo, o. Vamos ao exemplo. Ele não é feliz, mas ela o é. O, representando o pronome demonstrativo. E a querer entender o quê? Ela é feliz. Portanto, o predicativo está presente aí. Quinta observação. Existe predicativo do sujeito pleonástico, ou seja, um predicativo do sujeito que retoma a um predicativo do sujeito já existente e mencionado anteriormente. Exemplo, orgulhosos, ele sempre o foi. O o de novo aí a marcar o pronome demonstrativo. Então, o que eu tenho? O é um predicativo do sujeito pleonástico, que está retomando um predicativo do sujeito anteriormente citado. Que palavrinha é essa? Orgulhoso. Próxima observação. Eu tenho um predicativo do objeto. Normalmente, ele é uma característica dada pelo sujeito ao objeto direto. Enfim, é um termo sintático que modifica o objeto direto. É bom dizer que há predicativo do objeto direto normalmente com verbos transobjetivos, como julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, entre muitos outros, os quais indicam opinião ou designação e normalmente exige um objeto seguido de um predicativo do objeto. Note que predicativo do objeto é uma característica atribuída e não inerente ao ser. Exemplo, o povo elegeu o presidente pela segunda vez. Presidente é um atributo do objeto e não o povo, que é o sujeito da oração. O fraco rei faz fraca a forte gente. Fraca, predicativo do objeto. Faça suas palavras as minhas palavras, predicativo do objeto. E por último, deixa preocupadíssima. Preocupadíssima é algo que vai ser referente ao atributo que está marcado pelo pronome oblíquo a. Preocupadíssima, predicativo do objeto. 3. Predicativo do objeto indireto. Refere-se ao objeto indireto, caracterizando-o. Vamos ao exemplo. Gosto de vocês quietinhos. Quietinhos é um atributo do objeto indireto de vocês. Eu preciso do meu marido consciente, doutor. Consciente é um atributo do objeto indireto do meu marido. As muralhas não resistiram aos ataques extremamente fortes. Extremamente fortes, um atributo do objeto indireto aos ataques. Está seguido de preposição. Extremamente fortes, predicativo do objeto indireto. E a aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.